Muito bem, estamos de volta aqui no canal 8 da NET Campinas, batendo um papo, conhecendo um pouquinho, falando um pouquinho da história do Careca, Antônio de Oliveira Filho, e para falar um pouquinho da sua experiência, ele que é o nosso embaixador da cidade de Campinas, para que Campinas tenha a condição necessária para se tornar uma subsede da Copa do Mundo. Estrategicamente, Campinas está muito bem localizada, mas tem algum trabalho aí que precisa ser feito e com a máxima urgência, como é o caso do próprio estádio que vai receber o primeiro jogo, o jogo de abertura da Copa do Mundo, em São Paulo, capital. Eu queria aproveitar e saber do Careca o seguinte: como é que você está vendo essa volta de alguns jogadores importantes, saindo do futebol da Europa, saindo do futebol do Japão, voltando para o Brasil? O último caso que nós tivemos é o Ronaldinho Gaúcho. Como é que você vê? Isso é benéfico para o jogador? É benéfico para o futebol do Brasil? É uma regressão para o atleta? Como é que você vê isso? Não, eu acho que está sendo uma baita de uma experiência. Eu acho que deu esse, o pontapé inicial foi essa grande jogada, do Corinthians de trazer, o Ronaldo. Foi o primeiro, ele é muito carismático e trouxe grandes investidores e conseguiram, assim, os objetivos. Acho que o Corinthians, pela dimensão, pela importância, muita gente, vamos dizer assim, talvez não conhecia o Corinthians. Lá no interior, lá do Japão, lá no interior, sei lá, dos Estados Unidos, da Europa, enfim. Era muito mais conhecido aí o São Paulo, um Grêmio, um Internacional. E acho que isso fez, atraiu bastante gente, o interesse. Acho que foi fantástico. E assim começou. Aí o próprio Ronaldinho Gaúcho que voltou, o Rivaldo também que voltou, que ia parar, fez um compromisso aí com o Mojimirim, depois foi para o São Paulo, enfim, uma situação também muito interessante. Eu acho que dá retorno, é um bom trabalho de marketing, uma boa equipe de marketing, e foi provado isso, tanto é que estão resgatando. Eu acho que não podem fazer loucura, porque acho que cada um, né? A gente torcendo para que esse projeto, que é muito grande, que é o projeto do Flamengo também, de trazer o Ronaldinho Gaúcho, eu espero realmente que ele possa estar totalmente concentrado e focado, porque eu acho que teve um erro de estratégia muito grande da parte, quem sou eu para falar, mas uma estratégia de marketing em cima dele. Eu acho que ele queimou e começou a fazer muito leilão. Eu acho que isso é ruim até para um sistema, para você trabalhar no marketing. Aí já entra um pouco o empresário, que no caso dele é o Assis, que é irmão dele. Eu conheço bem, é gente boa e tal, mas eu acho que conheço ele bem. O Ronaldinho também, nós tivemos algumas vezes junto. São pessoas muito boas, só que acho que na situação deles, como foi do próprio Ronaldo. Naquele momento, cara? Eu acho que assim, eu vou voltar, meu sonho é jogar no Flamengo, meu sonho é jogar no Grêmio, coisa. E ali eu vou, só se realmente não chegar num acordo, que seja, os caras não quiserem realmente fazer uma parceria, porque eu acho que é uma parceria, Eu acho que precisa esse envolvimento do jogador, do atleta, em todo sentido, dentro e fora do campo, em termos de comportamento e em termos de produção, tem que produzir, porque senão queima todo esse projeto. E aí o que acontece? Ninguém consegue mais resgatar mais ninguém, porque queimou um, queima o segundo, gente, nego desiste do investimento. Então deu certo aí com o Ronaldo, aí com o Rivaldo também, que é uma pessoa muito querida também, e foi dos maiores do mundo, como foi o Ronaldinho Gaúcho, está voltando. O Elano, que voltou também, que está sendo aí a sensação aí do Campeonato Paulista, um baita de um jogador também de referência. Acho que é muito importante, acho que é validíssimo. Tem os mercados lá fora, é muito pesado, é muito grande em termos de dinheiro. Se fala em Ganso, se fala já de Neymar, que deve sair para um Chelsea, para um time inglês aí que são muito fortes, que paga muito, paga multa de 40, 50 milhões de euros, enfim. E aí o pessoal vai ter aquela experiência e daqui a pouco volta, porque aqui, se a gente conseguir realmente estruturar, muitos de grandes jogadores vão ficar lá talvez um período, porque acho que é legal viver essa experiência, como eu vivi 10 anos fora do país, e depois voltar ainda e ser feliz, porque o Brasil é o melhor lugar, e o futebol realmente é o futebol de arte, que todos gostam e que gostariam de nascer e morrer aqui, mas às vezes é difícil pelo lado financeiro, que lá é bem maior.
Careca, para lembrar um pouquinho o torcedor que está nos assistindo aqui no canal 8 da NET, e eu já falei várias vezes aqui que você teve períodos importantíssimos dentro da sua carreira para o futebol do Brasil também. Sempre que se lembra de um grande jogador, de um grande centroavante, de um centroavante técnico, se lembra do Careca entre os melhores. E eu queria saber de você o seguinte: você teve um período de início de carreira na equipe do Guarani, e a gente sabe do carinho que você tem pelo Guarani. Você teve um início, uma passagem importante pelo São Paulo, né? E que a gente sabe do carinho que você tem pela equipe do São Paulo também. E você teve o sucesso no Napoli ao lado do Maradona, na grande fase do Maradona, foi a grande fase também do Careca no futebol da Europa. Noticiário todo final de semana estava lá o Careca, o Napoli e o Maradona. Guarani, São Paulo e Napoli, qual foi o teu melhor estágio? Onde você teve assim, agora eu estou no auge total? Não, eu acho que assim, eu acho que o Guarani foi assim a mãe mesmo, né? A mãe de tudo, porque foi o que me deu a oportunidade, foi o que me criou. Eu vim com 15 anos para cá, eu dormia embaixo da arquibancada, e de vez em quando gotejava ali. E de domingo não tinha jantar, porque era uma situação que não tinha, era só almoço. Quantas vezes eu trabalhei no bar lá do Armandão, nosso querido Armandão, que tinha o bar lá dentro do Guarani, e ele fazia o bar do jogo. Quantas vezes eu ia lá? Então o que sobrava, eu, Gersinho, tinha mais jogadores que ficavam, o que sobrava a gente comia, era salsicha empanada, era coxinha, porque a gente sabia que no jantar não tinha. Então, mas eu cresci dentro do Guarani, isso para mim é a mãe de tudo, porque eu tive essa formação e tive vários momentos muito importantes da minha vida. Muito interessante, muita paciência, porque era adolescente, meio rebelde. Eu tinha umas situações na categoria de base que eu cumpria a suspensão, que brigava no jogo, ia expulso, voltava expulso. Então tive, né, alguns probleminhas, mas tiveram muita paciência. Eu comecei, não sei se todos sabem, mas como meia, como número 8. E eu fui passado com centroavante, que foi com o seu Wilson Nery, que me meteu, porque de atacante, o Gersinho estava subindo e tinha espaço ali, enfim, então foi, vai um pouquinho para frente, falei, não vou, briguei, saí, mas depois pensando bem, falei, eu volto, eu vou ficar fora. Aí acabei voltando, me adaptando como atacante, como centroavante, e me dei super bem. Mas eu acho que o meu período no Guarani foi fantástico, foi maravilhoso. Eu tive das conquistas, da taça do Brasileiro, a Taça de Prata. Nós tivemos um vice-campeonato também em 81, se eu não me engano, 81, 82, ali com o Flamengo, um jogo que deixou muitas dúvidas. Depois eu me transferi para o São Paulo, que foi uma experiência muito positiva, foi um outro mundo. São Paulo, aquela cidade que assusta, chegando numa estrutura como o Morumbi, que já era muito bem estruturado, substituindo um dos maiores artilheiros, que foi o Serginho, que fazia muito gol. Tive umas dificuldades nos primeiros 2 meses, depois eu comecei a entrar dentro do sistema, né, do São Paulo. Então deixa eu aproveitar e falar uma coisa para você. Tem um treinador de futebol, está até fora hoje, né? Infelizmente, fora do meio, mas que gostava e gosta muito de você. Qual é a importância que teve na época do São Paulo para você, como até eu vou extrapolar um pouquinho, não só como jogador de futebol, mas como cidadão também, o Cilinho? Pô, fantástico. Para mim foi o maior treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar. Esse era... eu falo assim, os caras, negócio de ala, não vamos falar de ala aí, os caras estão falando de coisa de 15 anos, 12 anos atrás, que inventaram. Ele inventou, se eu não me engano, isso foi em 84, 85, quando ele chegou numa situação que a gente estava com uma dificuldade, não estava se encontrando, por uma dificuldade que a gente estava tendo pelo lado esquerdo. Ele tirou o lateral, não sei se era o Nelsinho, não lembro quem estava, ou um outro menino, que me falhou o nome dele aí, e meteu um ponto esquerdo ali. Ele falou, pô, e quem que vai marcar ali o lateral que tá? Deixa ele, joga nas costas. Pô, viramos o jogo e ganhamos lá em Jaú. Então, fantástico, eu aprendi muita coisa, ele é meu amigo, né?
tenho o maior carinho, o maior respeito, tenho a maior admiração pelo Cilinho. Muita gente, quando ele chegou, né, que já tinha a fama dele aqui de ser durão, de ser disciplinador, que não gostava de trabalhar com um cara assim, mais assim, não vou dizer estrela, mas mais velho, mais experiente. E o pessoal até perguntava, para mim não vai ter nunca, vai ter facilidade de trabalhar comigo, porque eu não sou problema. Eu vou e resolvo. E isso sempre foi assim. Porque eu gostava, às vezes, de sair na noite, de tomar uma cerveja, de estar com os amigos. Chegava a hora que eu chegava, mas no outro dia, se era 9 horas o treino, 8 horas eu estava no campo. Sempre foi assim. Nunca faltei de um treinamento. E nunca tive dificuldade. E ele, tanto depois, me deu até declarações que ele falou assim, pô, se o Careca é piada, pelo que ele faz, que ele fecha grupo, eu sempre fechei grupo mesmo. E é o primeiro a chegar em campo, é o último a sair. E que, graças a Deus, na época não tinha esse negócio de celular. Hoje os caras estão treinando com o celular no bolso, né? E ele era fantástico. A gente saía junto para conversar, para tomar uma cerveja junto. Só que no outro dia era assim, senhor, entendeu? Não, pois não tinha essa intimidade, não tinha essa liberdade. A liberdade nossa era ali com respeito, né? De amigos, e hoje a gente continua ótimos amigos. A gente tem, volto a repetir, maior carinho, maior admiração. Sabe muito na parte tática, a Revela não tinha medo. Ele criava o jogador, ele era assim, fanático, jogador rápido, veloz, porque ele fazia todos os movimentos e com muito objetivo, de muita velocidade. Eu tinha essa facilidade, juntamente com o Miller, né, que nós fizemos uma baita de uma dupla no São Paulo, e ele encontrou o Miller, né, essa pedra preciosa também que ele lançou, que deu super bem comigo, inclusive não só no São Paulo, mas como seleção brasileira, e graças a ele no sistema dele de movimentação, que foi fantástico. Eu falo isso porque o Cilinho, no fundo, é uma pessoa simples, e um dia eu estava batendo um papo com o Cilinho, conversando. O Careca estava jogando no Napoli e chegou, acho que para um final do ano, não me recordo direito a época, e aí o Cilinho falou, não, o Careca me ligou e passou em casa e deixou uma baita de uma garrafa térmica que ele me trouxe, especial e tal, essa coisa toda. Então ele tem um carinho muito especial também pelo Careca, e o Careca reconhece o trabalho que foi feito pelo Cilinho na época em que ele esteve no São Paulo. Estou falando em juventude, em rapidez. Eu queria saber de você, da sua opinião. A gente está falando, misturando um pouquinho o futebol de Campinas, a Copa do Mundo, né? A possibilidade de Campinas ser uma subsede. Eu queria saber de você, assim, pelo que você vê hoje do futebol e o que se pode projetar para 2014. Eu sei que está, para esse tipo de pergunta que eu vou fazer, está um pouco longe, mas Neymar, Ganso, Lucas, que voltou da seleção sub-20 para a equipe do São Paulo, são jogadores que, pela estratégia que se tem hoje, pelo panorama que se tem hoje, jogadores certos para a Copa 2014? São jogadores que tem, assim, é claro que você fala assim, certo é difícil, porque é aquilo que eu te falo, às vezes tem muito tempo ainda. Ou tira o cara em cima da hora, como foi o seu caso numa Copa do Mundo. De uma contusão. A gente espera que não, que hoje existe um trabalho muito forte. Antigamente não tinha fisiologista, tinha um fisioterapeuta, né, que estava brigando sempre ali com os médicos, que não gostava, não deixavam entrar, mas aos poucos conseguiram o seu espaço, que é muito importante dentro de uma recuperação do jogador. E principalmente hoje aí, fisiologistas que fazem o trabalho e que chega a explorar o máximo de cada um dentro dos treinamentos, e aí vai produzir muito mais nos jogos oficiais. Então acho que tem tudo para os meninos chegar. São jogadores de talento. O Ganso há muito tempo não aprecia um articulador, um cara que mete curta, mete longa, sabe finalizar, cabeça erguida, de personalidade, né, de caráter. O Neymar é fantástico também, aquele futebol moleque, né, que muito tempo a gente não via. E o Lucas também é um jogador muito rápido, ele não é grande, mas ele tem a sua velocidade, tem uma potência. É um jogador que tem tudo realmente para estar entre os convocados. Ainda muita coisa, muita bola vai rolar ainda, mas eu tenho a certeza que eles têm, assim, vamos dizer, 99% aí de estar junto no grupo. Careca, estamos chegando, infelizmente, ao final desse bate-papo muito gostoso aqui no Canal 8 da NET Campinas. Mas eu queria voltar um pouquinho da época do Napoli, da grande fase, sabe, aquela coisa que encantava o futebol mundial. Você foi um dos responsáveis para o cara ligar a televisão até um pouco fora de horário
para assistir ao campeonato italiano. Era uma época que a televisão do Brasil estava muito envolvida com o futebol italiano também. Você foi uma pessoa que teve uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho do auge do Maradona. Não vamos procurar defeito aqui, vamos procurar falar da fase boa, da fase maravilhosa que você teve do lado do Maradona. O que eu queria saber de você é o seguinte: o Maradona era um jogador assim, a gente sabe da sua fase também, que você era temido, mas ele é assim, nós vamos jogar contra o time do Maradona, o Napoli, ele era um jogador temido pelos adversários? Com certeza, eu tive uma experiência mas muito positiva, tanto é que eu lancei para mim mesmo um baita de um desafio, porque quando eu estava no São Paulo, eu tinha a oportunidade, até de uma situação lá de comprar o passe e tal, depois acabei deixando aí para os dirigentes para se negociar. Aí pintou Real Madrid, pintou outros clubes, mas o meu objetivo era ir no Napoli. O Napoli tinha acabado de ganhar um título, né, mas antes já tinha esse interesse, nós tivemos um encontro numa premiação em 86, em Paris, lá no Lido, da premiação, e eu sentei junto com o Maradona. Então deu até aquela tremedeira, né, dizer, o cara que foi o melhor do Mundial de 86, enfim. E começou ali, né, essa iniciação de uma transferência. E eu tive a oportunidade depois, né, em 87, de me transferir para o Napoli, para o grande desafio da minha vida. Muita gente não acreditava, falava, pô, você vai bater lá 1 mês, 2 meses, vai voltar, morrer de saudade, isso aqui, gosta de festa, churrasco. Falei, gente, eu vou lá para vencer. E esse tipo de desafio que eu sempre gostei. E fui, ainda pelo azar meu, nós começamos a fazer uma pré-temporada que foi em Lodrone, uma cidade do norte da Itália, de montanha e muito frio. Só que, lógico, na temporada, que é em julho, agosto, bastante calor, mas montanha. Começamos a fazer aqueles treinamentos, sobe morro, desce morro. Falei, pô, brincadeira, tô parecendo um cabrito aqui. E o Maradona não estava. Que o Maradona chegava na segunda etapa. Ou seja, era já quase no nível do mar. Que a gente depois descia ali em Lodrone, Madonna de Campilho, e a gente vinha depois para Lodrone, que era mais nível do mar. Aí já começava o trabalho mais técnico, mais com bola. E ele chegava nesse período, já com o Fernando Signorini, né, que foi inclusive auxiliar dele aí no Mundial com a Argentina. E já era o personal dele. E aí ele chegou tardezinha à noite, chegou lá batendo no meu quarto e tal, me deu um abraço, me cumprimentou, falou, aqui você está em casa, o que você precisar, tô aqui no quarto do lado. O que você precisar. Pô, aí eu já, cara, agora tô em casa. Porque, pô, existia uma ciumeira muito grande, porque antigamente era só 3 estrangeiros, o Napoli só tinha um, que era o Maradona, e eu tinha acabado de chegar. Então, quer dizer, você está tirando espaço do italiano. E o italiano a gente sabe que e eu tenho o maior carinho, adoro o italiano, mas é encrenqueiro, gosta de uma confusão. E a ciumeira é muito grande. E aos poucos eu fui começando a adquirir isso aí. Tive um intérprete que foi mal barato, e foi o Dos Santos. Ele era um intérprete de ópera, de música, ele não entendia nada de futebol. Então, de vez dele passar a fazer a tradução para mim rápida, ele queria discutir com o treinador, porque eu tinha que ficar pelo lado direito e depois ia pelo meio. Eu falei, pô, maior discussão. Eu falei, o que está acontecendo? Não, ele quer que você fique aqui, mas depois você entra pelo meio. Porque você já não fica no meio. Eu falei, não, passa para mim. Eu sei fazer. Porque eu entrei, inclusive o primeiro ano meu de Nápoles foi com o número 7. E teve um episódio muito interessante, inteligente também, que era o Bruno Giordano. O Bruno Giordano que jogava com a camisa 9, que para mim foi o maior jogador da Itália que eu já vi. Peguei ele final de carreira, estilo Reinaldo, de Minas, né, do Atlético. E eles, porra, camisa 9, Careca, camisa 9. Eu falei, não tem nada a ver. Tinha saído lá um número 7 lá, Caffarelli, tinha sobrado 7. Eu falei, eu gosto da número 7. Não, você não sei o que, tal. É uma confusão com mais um italiano. E o Bruno, para mim, até hoje a gente se fala, é o maior amigo meu italiano. Então o que aconteceu? Eu joguei com o número 7, fiz 19 gols, se divertimos demais no primeiro ano e ali construímos uma família maravilhosa, juntamente com a família do Maradona. Até hoje nós somos amigos, a gente se diverte bastante, a gente se fala e tem um maior carinho porque ele me ajudou muito, né? E vencer ali no Napoli, alguns Scudetto, Supercopa, Copa UEFA, realmente era muito difícil. Momento maravilhoso. Careca, quando o cara vai, ele sente saudade, né, conforme você falou, e a família, e sente saudade da comida, essa coisa toda. Hoje, quando você está aqui,
Qual é o prato que te agradava mais na Itália? Rapaz, não é que não agradava, que não me assim agradava. Eu continuo. Eu gosto muito de risoto, inclusive eu faço risoto, eu cozinho. Vamos testar isso aí qualquer hora. A hora que você quiser, vamos armar um dia em casa, onde for. Gosto muito de massa, né? Eu gosto muito de rigatone com pomodorinho, né? Que é aquele tomate cereja, né? Vamos dizer assim. Eu gosto muito de risoto de frutos do mar, risoto de camarão, risoto pobre de abobrinha, aquela abobrinha italiana. É muito bom. E é muito saudável, né? Muito saudável. A região de Nápoles, né? Uma cidade, né? Uma região de mar, é muito peixe saudável, são peixes pequenos, que é mais saboroso. E eu vou dizer que dá saudade, mas a gente improvisa aqui em casa. Improvisa. Tá muito bem. Como improvisava lá a comida brasileira? Com certeza, era churrasco, quinta-feira tinha uma feijoadinha, né? Que o Maradona gostava do feijãozinho preto, então a gente aproveitava e fazia uma feijoada. Careca, eu quero te agradecer muito, desejar sucesso para você nessa empreitada, porque a gente que está em Campinas, naturalmente que vai se sentir muito orgulhoso de ter Campinas como uma subsede da Copa do Mundo, porque pelo envolvimento que vai ter a cidade e pelo que vai trazer para a cidade, você como jogador que já foi na Europa, no Japão, esteve em Copa do Mundo, sabe muito bem da importância de uma subsede da Copa. Quero te agradecer demais, né? Você tirar esse tempo aí que é meio corrido no seu dia a dia, para a gente bater um papo aqui no canal 8 da NET e para o pessoal matar um pouco de saudade do grande Careca. Legal, legal. Eu que agradeço aí, você sabe que é sempre um prazer. E o pessoal aí que está ligado aí no canal 8, né, da NET, um abraço e a gente se vê a hora que você quiser, cara. Muito obrigado. Careca, portanto, participando da nossa programação aqui no canal 8 da NET Campinas. Até a próxima.